Esse é o canal Sabedoria do Bode. Gostaria que você fizesse sua inscrição, se inscrevesse no canal, que deixasse o seu joinha, o seu comentário. A sua opinião me é muito válida, preciso da sua opinião, para que eu possa dar continuidade ao trabalho, a esse trabalho de poder trazer mais esclarecimento, tirar as nossas dúvidas, participarmos uns com os outros daquilo que é de melhor, que é realmente o diálogo entre um e o outro, o que concorda ou o que não concorda, o que discorda ou o que não discorda, que há discórdias ou não discórdias, mas é importante que todos nós tenhamos o conhecimento e possamos trocar ideia. Porque eu começo hoje, nesse ponto, a trazer três pautas, três partes importantes que é preciso nós sabermos se nós realmente estamos entendendo quem é Deus, se realmente sabemos o que é Deus, ou se as pessoas que entendem que a Bíblia é a palavra de Deus tem alguma coisa que não está batendo ou alguma coisa que não foi esclarecida. Ou se não foi esclarecida quem escreveu ou não foi esclarecida para quem traduziu. O importante é que possamos entender o que causa tudo isso e o que venha nos dar entendimento se realmente as coisas que ali estão ditas aconteceram por intermédio divino ou foram consequências da misericórdia de Deus não ter permitido que outras coisas piores acontecessem. Mas então, vamos então o que importa no momento. Segundo o que está escrito, eu vou começar lá no Gênesis, onde nós nos deparamos com obstáculos que são realmente contrapõem ao entendimento da pessoa do divino. Porque quando eu me estabeleço falar de Deus, eu não gosto de usar esse termo Deus comum que as pessoas usam, porque eu vejo a divindade como algo superior, supremo, algo até difícil de pronunciar e explicar quem é a pessoa do eterno, aquele que é superior a todos e qualquer criatura que existe sobre a face desse planeta. Então, para me explicar a pessoa do divino, é preciso ter conhecimento de quem é esta pessoa. Se é pessoa ou se é realmente a vida que está concedendo a todos que existe oportunidade de existência. Mas o ponto que me importa é que lá no Éden, como assim é colocado, o que está escrito, não que eu concorde, mas o que está escrito diz que a mulher e o homem foi tentado e que a mulher, sujeita às suas necessidades fisiológicas, e sentiu-se tentada a comer do fruto que lhe foi proibido de comer, que era o fruto do meio do jardim. Então, segundo o que está escrito, ela experimentou do fruto, deu ao esposo, ele comeu, ou ao marido, ou ao Adão, e ele comeu e os dois se viram nus, porque haviam havido a desobediência. E eu coloco aqui, duas posições para que eu possa dar continuidade. Segundo, ali houve a queda do homem, e o homem e a mulher foram expulsos do paraíso. Mas aquele que tentou, aquele que realmente levou a tentação, assim como eu estou colocando, ele não foi lançado fora, mas foi lançado o homem e a mulher. Então, é uma coisa estranha, porque se quem praticou o mal, ou quem deu a tentação, ou quem ofereceu, ou quem despertou, não teve culpa, quem teve culpa é quem praticou, deveriam os três ter sido expulsos de lá. No entanto, como diz o inimigo, que eu não vou citar nomes aqui, porque para mim essa história não é aconselhável, mas eu estou aqui para um debate. Então, como diz, o inimigo ficou, a serpente ficou, e os dois casais foram lançados fora do reino. E segundo o que está escrito, não segundo o que eu concorde. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer, que eu concordo ou não concordo. A discórdia de tudo isso aí é que ele permaneceu no reino eterno e os dois foram lançados na terra como prisioneiros.
escravos dos seus, até ser um dia julgado. Então, estão realmente, como é colocado, o homem numa prisão até o dia do seu julgamento. Queira ou não queira, é uma prisão porque não retornou ao seu reino, ou ao local, o local que estava anteriormente, como segundo está escrito. Então, o que eu me trago aqui é que na sequência da história, houve vários efeitos de erros cometidos pela humanidade, e a qual nos dá uma condição de observarmos que o inimigo ficou, mas os dois foram lançados fora. Mas na sequência de todas as desgraças que aconteceram, os livramentos que houve, segundo o que está escrito, então chega um tempo em que aparece Jó, não sei de onde veio nem quem era Jó, que até hoje ninguém sabe. Mas Jó aparece nesse ênfase todo, e Jó era uma pessoa muito justa. E aí, por ser justo demais, Jó foi tentado por ser justo demais e amar sua família, perdeu a família, perdeu tudo que tinha, e ali ele teve que começar do zero. Bom, segundo o que está escrito. Então, diz, antes da tentação do Jó, o sofrimento de Jó, as aflições de Jó e por aí vai, ele se viu numa situação em que ele, sem culpa, sem prática de erro, sem nada, ele se viu sendo tentado. Tentado por quem? Pelo inimigo. Diz que houve uma festa no céu e ali se reuniram todos os seus anjos. Deus se reuniu todos os anjos. E entre aqueles anjos, diz, segundo o que está escrito, veio Satanás. Continuando lá, veio Satanás e pediu para tentar a Jó. E Deus permitiu ser tentado Jó. Bom, então diz que segundo toda a justiça de Jó, Jó não foi tentado. Segundo o que está escrito. Bom, então Jó atravessou aquela tentação e não foi prejudicado. E nisto, seguindo da origem até Jó, e de Jó até Davi, percebe-se um caminho de coisas que não bate bem com o que a segunda natureza do caráter do divino, do Deus. Então, se não bate, o caráter não bate, há alguma coisa errada nos caráteres desses elementos. Por quê? Eu digo esses elementos, porque esse Deus que aparece não aparece como realmente aquele que anuncia a Moisés os 10 mandamentos de justiças. E você vai entender o que eu quero dizer. Numa das partes, no início de tudo, o homem é lançado na terra. Depois, Deus pede a Abraão, o filho de Abraão, para ver se Abraão era justo. Esse Deus está parecendo aquele Deus que levou Jó a ser tentado, entendeu? Aquele Deus que destruiu todas as coisas que Jó tinha para que Jó provasse a sua fidelidade. Então, existe eu estou colocando aqui não aquilo que realmente eu entendo, estou colocando segundo aquilo que está escrito na própria Escritura, que ali está. Eu não estou aqui colocando meu ponto de vista, a minha forma de ver. O que eu realmente vejo, o que eu realmente sei. O que eu vejo, o que está escrito, e não concordo com o que está escrito da forma que está colocada. Porque torna, colocando todas as culpas, todos os erros, como se Deus fosse a essência de toda a tentação do homem e de todo o sofrimento do homem. É uma das coisas que não bate. Então, Deus pede a Abraão, o filho de Abraão, e ele vai tentar imolar o moleque. E não o faz porque lhe aparece um anjo e diz que não fizesse e lhe deu um rebanho. Deus, aí eu coloco para você o seguinte, se Deus não conhece o filho que ele tem, qual é o pai que não conhece o filho que tem? Eu conheço meus filhos, sei cada um. Todos, sei cada atitude dele, desde a infância eu sei que eles são capazes e não são capazes. Se eles burlam mais tarde, devido à essência do mundo que vive, deles fazerem algumas coisas que também a gente sabe que faz, e sabe o filho que tem, que nenhum deles engana, não consegue enganar. Eles podem fazer coisas ocultas, mas eles não enganam, porque a gente sabe a essência do que tem dentro de casa. Então, mesmo que as pessoas às vezes não aceitem a condição que a pessoa fez aquilo, até pode perdoar, mas não dizer que foi enganado, não é enganado, porque ele sabe com quem ele convive. Então dizer que
Deus, a forma que é colocado, Deus não conhecia Jó, Deus não conhecia Abraão, não sabia do coração de Abraão, não sabia, porque Deus, segundo o que nós sabemos da realidade, que a consciência ela conhece toda aquilo que está dentro de cada ser. Não precisa ninguém se revelar, já está revelado, porque realmente a luz se manifesta onde estiver. Quem é que, sendo como Deus, como eu coloco agora, conhecedor de todo o universo, de toda a raiz da essência, de todas as energias que emanam sobre o planeta, não vai conhecer a essência daquele ser que ali está? Vai tentar aquele ser para ver até onde ele pode aguentar? É uma coisa que não bate bem de acordo com a natureza do divino. Então esse Deus que aparece tentando o homem, será que é Deus realmente? Está tentando aquele que ele criou, aquilo que ele formou? Se você faz um computador, você sabe os limites do computador, da memória que está dentro dele, os limites, a capacidade dele, que você pode aumentar, diminuir, mas você está trabalhando porque é uma coisa que você fez com as suas mãos. Você conhece o que você fez. Mas se você não conhece e você está tentando aquela pessoa, porque você não tem conhecimento de quem é a pessoa. Você está colocando em prova, em xeque, uma coisa que a pessoa já é, aquilo, e dentro dela sabe o que ela é. E na verdade você tem aquela pessoa dentro de você, você conhece a personalidade daquela pessoa. E principalmente sendo um ser que é o criador de tudo, segundo o que está escrito. Então nós vemos que há uma falha e um rombo. Ora, Deus não conhece aquilo que ele cria. Ele não sabe se eu construo, eu faço, eu confecciono um computador, eu faço, eu mobilizo ele, sei a capacidade do HD, quero melhorar, eu procuro melhorar, fazer um aparelho que seja mais rápido, trocar o que for peça nele, fazer alguma mudança tem que ser feita. Mas não tentar aquele aparelho sabendo que ele não tem capacidade. Se Deus tenta a ignorância do homem, então esse não é Deus. Porque se eu tenho um aluno na minha classe, eu sei que aquele aluno não tem capacidade do meu conhecimento, ele não chega aos meus conhecimentos. A minha noção de mundo é muito superior, muito mais tempo de vida eu tenho, muito mais experiência, muito mais sofisticado em muitas coisas que a criança está iniciando não tem essa convicção. E eu vou tentar aquela criança para saber até onde é o limite dele? E aí eu estou parecendo aquelas pessoas que querem fazer bullying com a criança, ou fazer a criança de tola. Às vezes nós podemos usarmos de brincadeira com uma criança, com um jovem, principalmente na área mecânica. É muito comum quando um jovem chega novo na mecânica, que chega cru, os próprios colegas brincarem com ele, vai buscar fulano de tal lugar, e assim, o cara vai para aquele lugar, não encontra, fica fazendo ele de bobo, até ver até o ponto que ele se toca que está sendo enganado, ele volta todo sem jeito e todo mundo fica rindo dele, porque fazem uma brincadeira como fosse um trote no início do trabalho dele, sabe que ele é novo, não tem experiência, e fazem umas brincadeiras e ali fica, porque realmente é o batismo do novo que está chegando na área, é o batismo do novo que está ali conhecendo a área. Agora, você ver Deus fazer isso com uma pessoa, sabendo quem é aquela pessoa, as suas fraquezas, será que ele vai provar deixar o homem entrar numa situação de ficar realmente com problemas interior, com tristeza, com angústias, com amargura, por se sentir incapacitado de ter feito aquilo, de não ter feito? Então existem coisas que não batem com a realidade. E outra coisa que, seguindo no mesmo conhecimento, na mesma área de nós estudarmos que essa pessoa de Deus, que eles assim testificam e dizem que Deus, chama de Deus, e que Deus que diz que é imutável, que é... Olhe, uma das coisas que está escrito nos próprios livros, diz que Deus, ele é onisciente, onipresente. Então, se ele conhece tudo e deu a liberdade ao homem, ele vai tentar o homem sabendo que o homem tem seus limites? Ou ele vai permitir que o homem apanhe por conta própria, só e depois que o homem estiver caído levantar, e não colocar o homem em tentação, em provas? Ora, eu pego uma criança, você tem seu filho, vou colocar exemplo. Você tem seu filho com 5 anos, 2 anos, 10 anos, e você vai pegar, mandar ele botar a mão no fogo. Se ele não conhece o fogo, ele vai botar a mão, você sabe que vai queimar, vai causar queimaduras graves. Você vai mandar ele se jogar de cima do telhado embaixo, sabendo que ele pode morrer, ele inocentemente faz, porque ele confia em você. E a criança, quando ele confia no pai, ela faz coisas que realmente a gente vê que é absurdo, mas ele faz porque ele confia. Eu me lembro quando
Uma vez eu levando um sobrinho na praia, e ali nós estamos na praia com ele, e ele confiante, ele estava confiando. Se eu entrasse mais dentro d'água, ele entrava também. Então você percebe mesmo com o neto, você com o neto vê que ele confia em você, ele está confiando em você. Ele não está vendo o perigo, que o mar pode subir de uma hora para outra, ele é baixinho, pequenininho, não suporta a pressão do mar. E pode morrer. Mas aí não, eu vou tentar para ver quanto ele vai. Não, isso aí você está tentando, colocando ele à prova, colocando ele a risco de vida dele. Arriscando a vida de uma pessoa que não tem condições. Ah, mas ele é Deus, ele pode fazer. Tem alguma coisa errada. Outra coisa, diz que o povo de Israel, vou colocar aqui, os filhos de Abraão foram chamados para sair para receber uma terra prometida, e saíram lá de Ur dos Caldeus e foram errantes pelo mundo e tal. E diz que aí eles depois entraram em guerra com vários. Bom, a primeira coisa, diz que, segundo o que está escrito, que Deus não permite a morte de ninguém. E ali diz que Deus mandou matar fulano, Beltrano, mandou matar a tribo de tal, mandou matar de tal, por causa... Não bate. Esse Deus não bate. Se esse Deus bate, então não é Deus. Mas é Deus porque as pessoas consideram Deus, mas não é o Deus que realmente Jesus demonstrou. Vamos citar até o Cristo. Quando ele aparece, ele não demonstra que esse seja o Deus. Aquele Deus que os israelitas seguiam. Aquele Deus que levou o faraó dentro do rio. Ah, mas Deus levou o povo para dentro do Egito. Deus levou o povo para dentro do Egito. Ora, tem coisas que não batem. Eu não vou entrar nem aqui em divergência sobre o povo de Israel ser entrado no Egito, no meio do Saara, lá do deserto, para ser tentado. Eu nem entro por esse campo, porque tem muitas divergências, muitas coisas que não dá muito para se ter convicção. E se o fato houve ou não houve, eu não estou aqui para julgar os acontecimentos que se dão. Mas há coisas que não estão de acordo. A exemplo disso é que manda-se levantar uma cobra, levanta uma estaca e bota a cobra para as pessoas orar para a cobra, aí fica curado de suas enfermidades. Então coisas também que não bate muito. Então são coisas que não tem nada a ver. Se a cobra estava no paraíso e derrubou o homem, depois a cobra anda no meio do deserto para levantar o homem, então há coisas que não bate. Não bate. Sabemos que tem dois tipos de cobra, venenosa e não venenosa. Mas todas as duas destroem o ser humano. Então são coisas que não batem. Não está de acordo com a verdade que é pronunciada em um próprio Novo Testamento. Por que eu digo isso? Porque diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção, por que mandou matar aqueles povos anteriores? Se foi que ele mandou matar, que na verdade não mandou. Mas dizem que Deus mandou porque o homem sempre procura colocar a culpa em alguém para não assumir a responsabilidade daqueles erros que ele fez de errado, ou que ele tenha cometido. Então procura sempre um culpado. Se não tem quem diz, foi Deus que mandou, ele é responsável. Mas ele diz, lá a Moisés diz, segundo o que está escrito, diz que não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Então, tantas essas coisas que está escrito lá que Moisés traz, e que você disse para mim que depois foi permitido até a ordem de Cristo, e Cristo ia ao Calvário, o que não bate com Cristo. A verdade de Deus com Cristo é que ele permite a morte. Quando ele diz que não matarás, ele permite que aqueles próprios que estavam ali matassem. E disse que foi porque foi o diabo. Como o diabo? Oi, quem tem mais poder? Pergunto eu. Quem é que tem mais poder? Deus ou o demônio? Segundo a consciência de cada um de vocês, Deus tem mais poder. Mas as pessoas dão mais ênfase ao demônio. Todas as coisas que ocorrem depois de Cristo é o demônio que faz. Foi o demônio que fez. Foi o demônio que mandou. Mas ninguém assume aquilo que fez de errado. E coloca sempre Deus, 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 Deus. O caso que você vê, que já falei, o caso de Davi. Mandou o marido da mulher para frente da batalha para ficar com a mulher. E depois o próprio filho, Absalão,
Você namora da própria irmã, Tamar, e depois tem caso com ela e depois deixa desprezo. Quando anteriormente, lá os filhos de Jacó mataram dizimaram uma cidade. Então são coisas que não bate realmente dizer a Bíblia e a palavra de Deus. Ora, e o que está acontecendo aí dentro? É coisas, mas foi Deus que permitiu? Deus permite tudo em todo mundo, nós temos livre-arbítrio, como está escrito, mas dizer que Deus mandou matar, destruir cidade, destruir fulano, destruir cidade, porque fulano é adorador de ídolo, mandou matar, tem coisas que não bate. Não era mais fácil mostrar o poder dele para aquele povo se converter, mostrar a grandeza dele para aquele povo se converter, ou mandar matar? Se eu tenho poder sobre os céus e a terra, o que é que eu faria? Milagres e sinais para que as pessoas se convertam. Qual é a pessoa que não se dobra diante do milagre gigante? Qual é a pessoa que não se abala diante da morte? Ora, se você mostra bondade e grandeza, as pessoas se transformam. Mas não, pegava aquele povo, fazia de escravo, tomava a mulher, matava os homens, dizia foi Deus que mandou, e ficava com as mulheres. Mas foi Deus que mandou, destruía todos os homens. Essas mulheres eram concubinas. E não bate de acordo com aquilo que está escrito. Abraão sai à guerra lá com Sodoma e Gomorra, naquela região de Sodoma e Gomorra, e vai à guerra contra aqueles reis de lá. Destrói, depois dá o dízimo para Melquisedeque, o dízimo da que tinha tirado dos mortos, os despojos das pessoas da guerra. Não bate também com a existência do divino, do eterno? Porque Deus não precisa de ouro nem prata, meus filhos. Deus não precisa nada disso que é material. Se Ele é Senhor de céus e da terra, de toda a energia que existe nesse universo, de todas as vidas que existem, não faz distinção entre o animal mais bruto e o homem que é mais inteligente. Qual a diferença que tem de nós? Todos respiramos o mesmo ar. Todos comemos do mesmo alimento, com a diferença que os animais ferozes se alimentam das carniças, ou mesmo destrói as vidas, como nós também matamos animais para nos alimentarmos. É uma luta pelo alimento, somos animais dentro de um campo animalesco, e culpar Deus de todos esses erros. Foi Deus que tudo isso, Deus, se o Criador, nem se comporta em habitar e discutir com o homem, e dividir com o homem as suas ideias. Imagine! Um professor vai discutir, vai chegar numa favela para discutir com um mendigo que ali está, com o ignorante que está ali querendo aprender, ou ele vai ensinar, vai mostrar algo novo para que aquela pessoa possa ser. Você já viu algum médico querer competir com um enfermeiro? Já viu algum médico querer competir com o ignorante na rua? Não bate, não bate. A verdade é que isso não está batendo. Ou as pessoas não entendem a grandeza de todo o universo que foi criado, ou as pessoas estão fazendo Deus o seu criado. E é o que nós vemos, as pessoas fazem Deus seu criado. Eu preciso, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, e a morte está chegando e o peão querem tudo, mas para não levar nada, fica tudo aí. Enquanto a pessoa poderia desfrutar deste mundo, ver algo melhor nesse mundo, aprender, transformar para a melhor vida de todos, não. Cada um querendo ser mais do que o outro, um querendo destruir o outro. Tudo por causa do ouro e da prata que ninguém leva e fica tudo aí. Na verdade, tudo isso poderia ser conciliado para a melhoria de toda a humanidade. Não, mas é disputa de ver matar os pobres, porque os pobres não podem viver, não tem que viver, tem que morrer. Que nem eu vi uma vez uma pessoa, porque tem um pouco de curso universitário, um pouquinho de finanças, aí diz, para que pobre ter filho? Pobre tem que pegar e esterilizar para não ter filho. Quer dizer, ele tem poder sobre tudo. Agora a pessoa pobre nem de ter um filho tem direito. Mas se um animal do campo tem direito a ter um filho, se um cachorro tem direito a ter um filho, um pássaro tem direito a ter seus filhos, todos os animais têm direito, o ser humano não, porque é pobre. Isso não bate com a realidade dos deuses que assim é apresentado durante a terra. Quanto mais inteligência, mais ignorância. É preciso expandir a mente do homem. Precisa o homem entender o que é Deus. Quem é Deus? O que é que ele entende por Deus? Aí pega uma Bíblia, bota debaixo de um braço os livros, umas pergaminhos e diz, eu sou crente.
no livro, mas não no espírito. No espírito que eu falo, você, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua vida diária, nos seus exemplos diários, na sua vida com o seu próximo, ao ver o seu próximo doente, ao ver um pobre necessitado, ele não quer dar uma mão, mas não quer nem que aquele tenha filho, porque é pobre e miserável. Não tem direito nem de dormir numa calçada, porque bota até pedra, vidro nas calçadas para que a pessoa não tenha um lugar de dormir. Primeiro todos querem tirar os índios da floresta, depois que joga na cidade, que todo mundo joga, que mata logo. Mata para ele não ficar aqui, está atrapalhando, e ficar com as terras deles. É sempre aquela briga pela terra, onde ninguém lá aqui não leva nada. E depois coloca a culpa em Deus. Foi Deus isso, foi Deus aquilo. Sabe? Houve a guerra porque Deus permitiu, houve a guerra porque Deus quer, houve a guerra porque Deus mandou, houve a guerra porque Deus já profetizou, houve a guerra Deus já matou todo mundo. Então a verdade se torna diferente, porque se ele não tem acepção de pessoa, tudo que existe sobre o planeta, tudo que tem vida, faz parte de não ter acepção a essas criaturas. Porque todas todas têm seus direitos, todas têm suas necessidades, e todas são, dentro da atmosfera, têm as suas razões para existir. Então, se todos têm sua razão para existir, porque todos, na realidade, quando foram feitos ou quando surgiram, surgiu sem ter acepção. Mas todos têm regulamentação dentro da natureza. Ele regulamentou as coisas. Agora, um capim vem, a vaca come, cresce o capim, vem outro animal, come daquilo, e aí vai. Aí eu te pergunto, os animais não têm médico. Quais os médicos que os animais têm? Nenhum. Mas, no entanto, um cachorro ou um gato, quando tem dor de barriga, corre para comer mato. Porque ele sabe que aquilo vai limpar, ele vai vomitar. Mas quem ensinou se ele não nasceu? Não tem doutores que lhe dessem orientação. E ele sabe na hora que está doente comer capim. Então são coisas que você não sabe explicar. Não sabe me dizer como é que aquilo acontece e como isso surge. E vem dizer para mim, vem competir comigo na sua inteligência, na sua sabedoria, no seu conhecimento que eu estou errado. Quando na tua própria natureza já tem consciência dentro de você que você não tem firmeza no conhecimento do que você conhece, do Deus que você disse que acredita. Se alguém te ensinou sobre esse Deus, alguém passou para você desde sua infância, que te ensinou a dobrar o joelho, que te ensinou a fazer sinal da cruz, tudo isso, mas nada disso na verdade diante de Deus tem valor. Uma coisa que não tem valor, as pessoas adoram mais a cruz do que Jesus realmente é Jesus. Eu vejo as pessoas às vezes com aquela cruz no pescoço. Ora, é a mesma coisa de você ter uma arma e botar a arma debaixo no pescoço, pendurar uma arma que já matou 30, 40, depois da Segunda Guerra, pendurar um fuzil no pescoço. Qual a diferença que tem a cruz de um revólver, se os dois serviram para matar? Se os dois crucificou, um mata diretamente, o outro ficou ali crucificando, derramando o sangue de tantos. E foi os romanos que inventaram a cruz, para crucificar aqueles que eles consideravam seus inimigos. E as guerras são feitas quando as pessoas consideram o seu próximo inimigo. E ali quer tomar as terras do outro, quer impedir que ele venha competir nos seus negócios. Qual a diferença que tem, eu pergunto? Qual a diferença que tem uma arma de uma cruz, se as duas servem para matar? Pois foi instrumento de morte. E as pessoas adoram o instrumento de morte. As pessoas têm medo da sepultura, mas caem e pintam a sepultura para zelar. No entanto, o seu próximo, aquele que está na rua, não zela. Passa até por cima, se for necessário, joga o carro por cima. Mas não tem zelo pelo seu irmão que está ali, que é a sua própria carne, é o seu próprio ente querido, ou seu próprio semelhante. Aí diz, não, Deus, nós somos a semelhança de Deus. Em quê? Em que você é a semelhança de Deus? Na aparência? No comportamento? Na inteligência? No falar? No andar? No vestir? Em que você é igual? Aí eu sou a semelhança de Deus. Em quê? Em quê? Se você tem suas dúvidas, tem tudo dentro de você, você quer comparar-se ao Criador de tudo, se você nada criou até agora? Muitas vezes faz uma coisa que aprendeu e acha que fez muito. Então essas coisas pequenas que eu coloco, não estou ofendendo ninguém que está aí
E ouvindo eu falar isso, não quero ofender ninguém, eu estou fazendo uma comparação viva entre o ser humano e o ser que as pessoas acreditam como Deus. Entre os nossos erros e os erros daquele que as pessoas colocam como sendo ele errado. Ele o errado, ele é isso, ele é aquilo, ele tem que enviar seu filho para nos salvar. Quando o homem é o que comete as coisas, aí Deus tem que mandar o seu filho, mandar o seu advogado, mandar o seu animal, mandar o que for para tirar o homem do horror, quando o homem deve responder pelos seus atos. Mas nenhum homem é capaz de chegar diante de Deus. Se nenhum homem é capaz de chegar diante de Deus, senão que Deus tem acepção de pessoa. Deus faz acepção de pessoas. Mas se diz que Deus não faz acepção, eles têm todos por igual, não existe nenhum maior que o outro, porque nós somos a essência do próprio Criador, nós somos a essência daquele próprio que existe, porque a vida que está em nós é parte dele. Se não fosse a parte de vida que existe nele, a consciência que está nele, nós não pensaríamos nem existiríamos. Então não existe diferença entre a criatura e o Criador, porque a essência do criado está sobre o homem. A minha pergunta é, se você faz uma inteligência artificial, ela pensa, ela raciocina, o que é que ela tem de você? O seu conhecimento. A inteligência artificial, ela não tem poder de criar, de mentalizar, de construir. Ela faz aquilo que o homem já direcionou a fazer. O homem colocou na mente dela o que ela deve fazer, ela faz aquilo nos limites da capacidade como ele deu. E ela não desenvolve aquilo que nós podemos desenvolver. Então é assim que eu coloco Deus para você. Você tem seus limites, você não tem a mente do divino, você tem os limites que te foi dado do seu aprendizado. Para você sair dos limites que você tem que dar um passo à frente, e muitas vezes não tem capacidade. Um exemplo simples. Quando eu estudei ciências exatas, fiz ciências exatas, e eu muitas vezes desenvolvia cálculos de matemática, tinha facilidade com a matemática, mas tinha amigos meus que não tinham facilidade com a matemática, tinha dificuldade. Fazer cálculos trigonométricos tinha dificuldade. Então, até mesmo o log, não sabia fazer nada, explicava 10 vezes, ele não sabia, a mente dele não acompanha. E ali ele ficava parado, não tinha como ele avançar, não tentava, ele não entendia, ele não entendo, você explicava, ele não entendo. A essência não entrava na mente dele. No entanto, quando a gente falava de qualquer outra coisa, fora da matemática, ele tinha uma sumidade, conhecia muitas coisas. Tinha facilidade para português, facilidade para biologia, facilidade mais para química e matemática, nada disso. Mas em outras formas, para as ciências, dizer assim, biológica, biologia, tudo é facilidade grande. Então as pessoas têm seus limites de capacidade, e são todos homens limitados dentro do seu campo. Uns avançam mais, outros avançam menos. Não são todas as pessoas que são filósofos, não são todas as pessoas que são matemáticos, não são todas as pessoas que são mecânicos. Todos têm seu limite. Mecânicos têm várias áreas de mecânica. Então é isso que eu coloco para você. As pessoas colocam Deus como fosse seu parceiro. Deus é humano. Deus não é humano, não. Deus não tem braço e perna como as pessoas colocam, não. São ilusões que o homem coloca na mente. Em outra oportunidade eu vou falar sobre Gideão, que encontra com o anjo bate com o varal, com a vara sobre os alimentos, ali os alimentos desaparecem. E Deus precisa de uma vara para bater com os alimentos, nos alimentos para fazer fogo. Coisas que não bate com as escrituras. Eu digo porque tem coisas que um dia eu poderei falar, mas vejo que as pessoas não têm noção. Não têm noção do que elas são. Não tem noção do poder que o homem tem em suas mãos. E fica culpando o outro, colocando a culpa no outro, zombando do seu irmão, zombando do seu parceiro, zombando daquele que está ao seu lado. E quando na verdade todos nós somos iguais, semelhantemente iguais. O que nós precisamos ter misericórdia dos fracos, dos oprimidos, dos abatidos, dos que não têm capacidade do aprendizado. Mas tem pessoas que ele não tem no aprendizado, na matemática, português, física, mas em outras áreas eles são excelentes. Muitas vezes um bom jogador de futebol, de basquete, muitas vezes um bom jogador de qualquer outra área. Mas quando vai para a física, para
mecânica, não fazem nada. Ele serve para ser esportista, mas para outras áreas não. Um bom nadador, tudo bem. Mas ele não tem a sua mente poder para desenvolvê-la, porque ele é limitado. Há limitações no seu próprio organismo. É isso que precisa se entender. Se você tem um problema na perna, você vai ter que andar de muleta. Não é porque você anda de muleta, você é mais incapaz do que os outros. Não, você tem sua capacidade limitada. Mas você pode fazer o que o outro faz, dentro dos seus limites. É isso que eu quero dizer. Então, há muita coisa que não bate com a Escritura. É nisso que eu estou batendo. Não existe coisas que coincidam, que batem, entendeu? Deus permitiu uma guerra, teve prazer de olhar de cima e dizer, olha, estão se guerreando, quem vai ser o campeão? E um gritando, pedindo a Deus de um lado, outro pedindo a Deus do outro, os dois pedindo a Deus e Deus observando, esperando que os dois se matem. Tem alguma coisa errada. Então eu já disse no vídeo anterior, alguma coisa não bate com a realidade. Se Deus não faz acepção de pessoa, então tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. É como eu disse, Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Se Ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne, então essa história da salvação está meio divergente nesse caso. Se Ele derramou sobre toda a carne, está sem acepção de pessoas. Então está existindo alguma coisa errada aí. Ou ao entendimento humano, ou a capacidade do homem se desenvolver, de entender e compreender quem é realmente Deus. Fica para o próximo vídeo. Eu agradeço você por estar aqui comigo até agora, de ter tido paciência de me ouvir, dos meus desabafos, das minhas interpretações, que eu vejo de uma forma que eu não concordo com que as pessoas entendem, compreendem, muitas vezes até enfatiza isso como uma divindade, como uma coisa pura, divina, uma coisa excelência, que na verdade são emoções humanas. Para bem e para o mal são apenas emoções. Mas a realidade não está nas emoções, está na consciência, está naquilo que realmente é, que não pode ser mudado. Obrigado e até o próximo vídeo.